entronizar o nome dele, engrandecer o nome dele, colocar ele como referência nas nossas vidas. Feche os seus olhos agora, acalme o seu coração, se conecte com Deus, se conecte com o Senhor, que Ele está aqui, Ele está presente, e Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua oração. Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Pai. Nós, Pai, pedimos primeiramente perdão pelos nossos pecados. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, tudo, Pai, que tocamos, que pensamos e que agimos, Pai, e que está em desacordo com as tuas coisas, Senhor. Pai, nós pedimos perdão, Senhor, pela forma que agimos essa semana e que foi desagradável a Ti. E que não foi conforme o Senhor Jesus caminhou aqui na terra. Então, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Passa, Pai, do Teu sangue, Pai, em nós, nos limpando, tirando, Pai, todo resquício deste pecado, para que possamos, Pai, estar livres de pecado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós reconhecemos a Tua glória, nós reconhecemos, Pai, o Teu poder. Então, Senhor, nós te pedimos, se faça presente neste lugar, se faça presente nas nossas vidas, Pai. Nós abrimos, Pai, a nossa casa, mas nós abrimos o nosso coração, Pai, para te louvar, para te engrandecer. Então, Senhor, que nesta noite nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz, que nesta noite nós possamos, Pai, sentir o Teu toque, sentir, Pai, a Tua presença, Senhor. Nós queremos, Pai, sair daqui diferentes do que entramos, Pai. Então, Senhor, nós damos livre acesso a Ti nas nossas vidas, Pai. Nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti e pedimos, Pai, opera, Senhor, os Teus milagres na nossa vida nesta noite, Pai. Que o Senhor nos encha, Pai, com a Tua presença, que o Senhor nos encha, Pai, com o Teu amor, com a Tua paz, Pai. Nós te pedimos, Senhor, acalme os nossos corações. Nos alinha, Pai, corpo, alma e espírito a Ti, para que o nosso louvor, para que a nossa adoração, Senhor, suba como um cheiro suave a Ti, e que o Senhor se agrade, Senhor, deste tempo em que estamos, Pai, conectados contigo. Que o Senhor se agrade, Pai, deste tempo que nos dedicamos a Ti. Senhor, eu te peço, Pai, por cada um que se dedicou, por cada um, Pai, que tirou este tempo para te louvar e para te engrandecer. Pai, vá na vida de cada um, Senhor, e atenda as suas orações. Pai, vai na vida de cada um, Senhor, e os proteja, os guie, Pai. Seja, Senhor, o guia do caminho. Em nome de Jesus, Pai, vai na vida de cada um, Pai, e que todos possam receber o Teu toque, todos possam receber, Pai, a Tua mão, o Teu abrigo, Pai, o Teu ombro. Em nome de Jesus, Senhor, e que nos dias de hoje, todos que estão conectados, Pai, todos que estão, Senhor, que tiraram este tempo para Ti, recebam das Tuas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, derrama das Tuas bênçãos na vida de cada um hoje, Senhor, para que assim possamos estar cheios de Ti. E assim, Senhor, estarmos cada vez, Senhor, não por causa das Suas bênçãos derramadas, mas pelo nosso amor a Ti, estarmos cada dia mais, Pai, perto de Ti, Te conhecendo, sendo amigos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos proteja, nos guarde, Pai, e nos oriente
a cada passo, a cada caminhada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o nome dEle, agora com música. Então se expresse, saia do lugar e introduza louvores a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Manda sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, exaltou e me deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abre mão da sua glória, abre mão da sua glória. E semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, como filho, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome
Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para eternidade, e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para eternidade, príncipe da paz. Meu nome, Senhor, é Senhor e bom. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, que só Ele a honra, só Ele a glória, só Ele é o louvor. Amém. Quem vai dar a palavra hoje sou eu. E hoje nós vamos falar, foi me dada essa palavra quando estávamos fazendo o estudo o anterior, o de Lucas, e quando Deus deu, eu acho que foi muito impactante, né? Foi muito lindo, e quando falaram para eu vir, para trazer a palavra, não tinha por que eu não compartilhar o que foi revelado para mim no grupo de estudo com a igreja. Não tinha por que a igreja não ter esse conhecimento. E eu espero que todos estejam me vendo. E eu vou começar agora a palavra. Todos estão me vendo? Eu não estou. Mas estão me ouvindo? Sim, ouvindo sim. Vendo não, Maria. Tá. Maria, tenta clicar na sua câmerazinha na tela que tá aí e ligando, desligando. Quem sabe ela volta. E agora? Apareceu e saiu de novo. Hoje. Eu não sei o que está acontecendo. Minha filha, segue com a palavra do Senhor. Tá. A salvação vem do ouvir. Está na palavra. Amém. Nós vamos falar, eu vou falar sobre o caminho de Emaús, né? Então, como não consegue me ver, esteja atentos, abra os seus ouvidos para que receba o que vem da parte do Senhor, tá? A passagem do caminho de Emaús está lá em Lucas 24, 13 a 35, e Marcos 16, 12 a 13. E eu vou
falar sobre ele todo, não vai ser lido, porque afinal são muitos versículos, mas algumas coisas vão ser citadas e eu vou referenciar os versículos, tá? O caminho de Emaús, só para contextualizar, depois que Jesus ele foi crucificado, que ele ressuscitou, apareceu, né, para Maria Madalena, dois discípulos, eles estavam caminhando para Emaús, para o povoado de Emaús. E nesse meio dessa caminhada, eles tiveram um encontro com Jesus, né? Então, o caminho de Emaús, ele é um caminho onde há perda, onde há tristeza, luto, né? E porque aonde que a gente identifica isso? A partir do momento em que os acontecimentos passados, né, vieram à tona e os discípulos eles estavam conversando sobre isso, conversando sobre o que tinha acontecido, né? Então que o mestre deles morreu, que o mestre ressuscitou e que ele foi torturado, que houve dor, né, em todo aquele percurso que Jesus passou. E aí a gente consegue perceber que eles estavam falando sobre isso no versículo 13 até o 24, né? E eles estavam indo para Emaús e estavam conversando desses últimos acontecimentos que, por estarem presentes e presenciaram, né, parte disso, foi chocante, né? Então não foi caminhar para Emaús, não foi um caminho de alegria, né? Não foi uma caminhada alegre, não foi uma caminhada onde havia festas e alegria e gargalhadas, né? Caminhar para Emaús era uma caminhada onde havia dor, onde havia tristeza, onde havia onde havia sofrimento, né? Não foi uma caminhada tranquila, né? Porque eles estavam refletindo sobre o que estava acontecendo, o que aconteceu e como que aconteceu. E isso está no versículo 17. E quando você está caminhando, né, nesse caminho onde há dor, tristeza, provavelmente você já esqueceu das promessas que Deus tem para a sua vida. E isso aconteceu também com os discípulos, porque a partir do momento em que eles estavam andando, conversando sobre isso, Jesus chegou e ele falou, o que está acontecendo, né? Puxou assunto com eles. E eles olharam e falaram assim, como é que você não sabe? E começaram a contar toda a história, tudo o que aconteceu, toda a história, e aí Jesus falou e chegou para eles e falou que como que vocês, homens, né, de pouca fé, como que vocês não se lembram das promessas? Então, quando você está neste caminho de dor, de sofrimento, provavelmente você esquece das promessas que Deus tem para você, igual os discípulos esqueceram. E é isso, esse esquecimento e essa falta de crença está no versículo 25 e no versículo 27, né, do 25 ao 27. E provavelmente, quando você está nesse caminho de dor, de sofrimento, de luto, além de você esquecer as promessas de Deus para a sua vida, você se cega. E os discípulos, eles também se cegaram. E aí isso está no versículo 16, né? Por mais que em Marcos relata que Jesus ele apareceu numa outra forma para esses discípulos,
Em Mateus, fala que os olhos deles estavam fechados, os olhos deles não reconheceram o mestre. E os discípulos, eles não ficaram 5 minutos com Jesus. Eles caminharam 11 quilômetros com Jesus, conversando, trocando ideia, e Jesus falando das escrituras. E como que você passa 11 quilômetros conversando com alguém e não reconhece ele? Como que você passa 11 horas, né? Horas e horas conversando com uma pessoa e você não a reconhece? E foi isso que aconteceu. Eles não reconheceram Jesus, por mais que o período com ele foi grande, né? E aí, e é um caminho também que tem tristeza, porque quando Jesus, ele pergunta o que está acontecendo, os discípulos, eles respondem tristes. Então, é um caminho onde, se alguém te perguntar o que está acontecendo, provavelmente você vai responder triste com isso, né? E tudo isso que eu falei está entre os versículos 19 e o 24. E agora eu te pergunto, em que caminho você está, né? E se esse caminho, ele tá te deixando triste, tá batendo uma bad, tá batendo uma tristeza. E aí eu pergunto se você passou por uma perda recente, se você tá em luto, né? E algo aconteceu que o seu caminho mudou. Então, o rumo do seu caminho mudou totalmente. E você talvez esteja se sentindo perdido, né? E os discípulos, eles se sentiam perdidos, porque o mestre deles morreu, e agora? E até mesmo você se sente perdido, mas você se sente que Jesus, ele não está do seu lado, que Deus, que o Espírito Santo não está do seu lado, que a glória, ela não chegou até você. E você fica atento, né? Se você está nesse caminho, se você está passando por um momento de tribulação, um momento em que o seu coração está apertado, né? E aí, por que ficar atento? Porque Jesus, ele prometeu o Espírito Santo para nós, né? E ele não prometeu o Espírito Santo para nos abandonar em momentos difíceis. Pelo contrário, ele prometeu o Espírito Santo para toda obra. E aí, você está dando espaço para o Espírito Santo? Você tem recebido o Espírito Santo e você tem criado laços com o Espírito Santo e sendo amigo do Espírito Santo? E aí, por que eu falo isso? Porque os discípulos, eles criaram laço com Jesus. Por mais que eles não reconheceram Jesus, eles criaram laço. Eles criaram um diálogo, uma conversa, ao ponto dos discípulos chegarem e falarem, olha, tá tarde, vem conosco, né? Não fica andando aí. Entra e vem passar a noite conosco, né? Então, eles criaram laço. Você tem criado laço com o Espírito Santo? Você tem percebido o Espírito Santo na sua vida? Porque os discípulos, eles não perceberam, mas eles criaram laços. E essa criada, né, de laços fez com que coisas fossem desencadeadas posteriormente.
se fosse algo, né, se fosse só uma conversa normal, passar 11 quilômetros conversando com alguém, e, beijo, beijo, tchau, tchau, não ia ser criado laços, né, ia ser só alguém que chegou para os dois discípulos, conversou, e ok, conversou, que legal, nossa, que gente boa, né? E aí, a partir do momento, foi criado laços a partir do momento em que Jesus começou a falar das promessas, começou a falar das escrituras. Então, os discípulos, eles começaram a ouvir a voz de Deus, né? E eles começaram a ficar sensíveis à voz, até que no versículo 32, né, eles falaram que o coração queimou, né? Se ambos perceberam que o coração estava queimando quando ele estava falando das escrituras. Então, eles dedicaram tempo ouvindo a voz de Deus, né? Ouvindo o que aquele homem, que nós, por ler o versículo, nós sabemos que era Jesus, mas eles não tinham a mínima ideia de quem que era, e eles pararam e ouviram o que aquele homem tinha para dar, quais são os ensinamentos que aquele homem tinha. E aí, quando eles falam que o coração queima, isso está no versículo 32. Mas antes disso, antes de chegar à conclusão, né, antes de colocar para fora que o coração queimou, no versículo 30, eles sentam na mesa com Jesus. E você tem sentado na mesa com ele? Você tem se dedicado a sentar na mesa? Porque ao sentar na mesa foi o momento em que os discípulos reconheceram que aquele era o mestre. Então, você tem gastado tempo com Jesus e tem gastado tempo em conhecer a Jesus, né? Porque eles só sabiam que aquele homem, né? Eles só sentaram na mesa e reconheceram que era aquele homem porque eles já sabiam quem Jesus era. E sabiam não por ouvir falar, mas por caminhar junto, por conhecer o que Jesus fez. Ao ponto de, lá no começo da história, né, eles começam a relatar detalhadamente sobre Jesus. Então, alguém só fala detalhadamente sobre alguém se tem convívio com este alguém. Então, você não é capaz de reconhecer a voz de Deus se você não tem gastado tempo com ele, se você não tem gastado tempo em ouvir a voz de Deus. E aquela história de entrar no quarto, fechar a porta, estar em oração, ler as escrituras, trocar ideia com seus amigos sobre o que você está lendo, o que edificou você. E se você não tem feito isso, você não vai reconhecer a voz de Deus. Porque você não vai saber nem como que ele fala. Nem como que ele toca, nem o que ele faz e o que ele age. Porque você não tem tempo para conhecê-lo. Você gasta tempo com outras coisas. Você fala que você é crente, mas você nunca abriu a Bíblia, você nunca gastou tempo em oração, ou se você faz isso, você faz periodicamente, né, um dia sim, 4 meses não, e se você faz um dia sim, 4 meses não, você não tem relacionamento com ele. E se você não tem relacionamento com ele, você não reconhece ele, você não reconhece a voz dele. Então, tem um processo, né, para essa caminhada. Porque quando nós estamos tristes, nós estamos abatidos,
é o momento em que nós temos que estar mais sensíveis ao Espírito Santo. E não fazer o contrário, né? Não deixar o Espírito Santo de lado, não esquecer de orar. Mas estar mais sensíveis, né? Então, se você está passando por este momento, você está sendo sensível ao Espírito Santo, porque às vezes ele tem soprado, às vezes ele tem te falado coisas e você não tem sentido, você não tem ouvido, porque você não tem intimidade com ele, você não criou laços com ele. Então você não vai reconhecer se o vento sopra diferente. Porque para você, se o vento soprou diferente, é só um vento que soprou diferente aí na sua caminhada para fazer te atrapalhar. E você não vai pensar assim, esse vento soprou diferente, mas como eu conheço o Espírito Santo, ele já fez isso comigo outras vezes. Então é o Espírito Santo querendo me falar alguma coisa, eu vou ouvir. Né? Mas para você chegar à conclusão que é o Espírito Santo te falando alguma coisa, você tem que estar íntimo dele. Você tem que saber quem ele é. E para isso você tem que gastar tempo. Né? Igual os discípulos, eles gastaram tempo com Jesus. Ouvindo Jesus, falando das suas escrituras. Então, gaste tempo com Jesus, para você ter certeza que é ele falando com você. Para você ter certeza em que a sua intimidade faz com que você reconheça a voz do seu mestre. Porque para parar de cogitações, né? E aí, será que é o Espírito Santo mesmo? Será que é ele querendo me falar? Porque a partir do momento em que você tem intimidade com alguém, com uma pessoa, você tem certeza. Você tem certeza que ele falou isso, por exemplo, falou tranquilo, não falou te dando bronca, ou falou te dando bronca. Mas você só sabe se você tem intimidade com ele. Então, pare de cogitar a voz de Deus, pare de tentar entender a voz de Deus, se você não tem gastado tempo com ele, né? E aí, esse sentar na mesa, e aí a gente pode lembrar muito de Maria e Marta, né? Que uma sentou na mesa e queria ouvir sobre Deus, ouvir sobre o que ele tinha para ensinar. E ficou lá, não fez o que tinha que fazer, e ficou lá ouvindo e capturando tudo que ele tinha para dar, né? Então, sente-se à mesa com Deus, sente-se à mesa com Jesus, sente-se à mesa com o Espírito Santo. E debruce tudo que ele te dá, sabe? Esteja disposto a receber tudo que ele quer te dar, mas esteja disposto a conhecê-lo, e você só conhece a Jesus se você ler Bíblia, né? Porque a história dele está escrita, e é por isso que ele deixou o livro. Senão, se ele não quisesse que você não conhecesse, ele não deixava nada escrito, porque aí ia ser lenda. Aí ia ouvir falar, né? E ele não quer que você o conheça só de ouvir falar. Ele quer que você tenha intimidade com ele, né? Então, sente na mesa, esteja disposto a parar. Porque quando eles sentaram na mesa, eles pararam de caminhar, eles pararam de prestar atenção se estava vindo camelo de mais, camelo de menos, se a terra estava ruim para caminhar, se a terra estava boa. Eles pararam e sentaram, e aí a partir do momento em que eles pararam e sentaram, eles reconheceram
Então, você só vai reconhecer a voz de Deus, primeiro, se você tem intimidade para isso. E aí, se você não tem intimidade, busque ter intimidade. Mas se você tem intimidade, então pare e sente na mesa, né? Mas eu falo assim, Maria, tá difícil o negócio aqui. Que bom que tá difícil. Então pare, sente e reconheça. Então queira saber de Jesus o porquê tá difícil e o que você pode fazer, ou vai ser tudo deixado nas mãos dele e você vai ter que esperar. Mas você só vai saber os próximos passos a seguir. E se há um próximo passo, se você sentar, parar e reconhecer a voz de Deus. Porque se não tem reconhecimento, não tem intimidade. E se não tem reconhecimento, você vai ficar andando que nem uma barata tonta nesse caminho de tristeza, nesse caminho que dá um aperto, um desespero. E eu acho que ninguém quer ficar. E às vezes você vai ficar mais tempo do que você necessariamente teria que ficar, porque você não ouve a voz de Deus. E eu acho assim, que ninguém quer ficar num momento triste por muito tempo. Ninguém quer passar aperto por muito tempo. Então, se você não quer passar aperto por muito tempo, e você está passando aperto agora, se você está num momento triste, um momento de desespero, um momento onde que você não vê a luz do túnel, pare e pense, pare e sente, pare e reconheça, pare e ouça a voz dele. Pare e pergunte para ele, Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, a minha caminhada está nas tuas mãos. E é isso aí, porque eu confio só no Senhor. E está apertado para mim. E pare e espere ele responder. Porque também tem um momento em que ele fala, né? Ele te responde. E aí não adianta estar afoito. Não adianta querer as coisas rápido, né? Os discípulos, eles esperaram 11 quilômetros para reconhecer. Então, talvez vai demorar algum tempo, mas esteja disposto, esteja conectado com ele, né? Porque só assim a sua caminhada ela se torna leve, só assim a sua caminhada ela se torna tranquila, né? E aí, a partir do momento em que os discípulos eles reconheceram que aquele homem sentado era Jesus, eles correram para contar para os outros discípulos, né? Que eles viram, que eles tiveram esse momento, né? E eu acho que esse contar para os outros é você compartilhar as suas experiências, é você incentivar outras pessoas a parar e sentar na mesa. Mas não adianta você ser hipócrita e não sentar na mesa, não parar, não ouvir a voz de Deus, não ter relacionamento com ele e incentivar as outras pessoas, né? Os discípulos, eles só pararam, reconheceram e depois contaram porque eles vivenciaram isso, né? Então, queira também vivenciar, porque a partir do momento em que você vivencia e conta, você edifica as outras pessoas, né? E aí você pode chegar para mim e falar assim, não, Maria, eu tô bem tranquilinha, tá bem tranquilo, eu tô super de boa, eu acho que tá o melhor momento da minha vida, e
Glória a Deus por isso. Então aproveita que tá um momento super tranquilo, um momento em que você tá super feliz, super alegre, e amadureça o seu relacionamento com Deus, né? Busque amadurecimento espiritual. Aí você fala assim, mas por que eu vou ter que buscar relacionamento? Para você reconhecer a voz do seu Deus, para você reconhecer a voz da sua escolha. Porque, igual eu falei em uns cultos aí passado, que é uma escolha, né? Você acreditar em Deus e você querer relacionamento com Ele é uma escolha. Mas você tem que saber o porquê que você está fazendo essa escolha, né? Então, aproveite que você está num momento bom, um momento tranquilo, um momento alegre, e gaste tempo com Deus. Se fortifique espiritualmente. Por quê? Porque nem todos os momentos são flores lindas e maravilhosas. Vai chegar, assim, um momento em que vai vir uma tribulação. E se você estiver espiritualmente maduro, você não vai ter que esperar 11 quilômetros para reconhecer o seu mestre. Por quê? Porque nos primeiros mínimos sinais, no mínimo detalhe que ele te mostrar, você vai reconhecer, você vai saber que ele está passando por isso com você, você vai reconhecer que ele está do seu lado, mas você só vai reconhecer porque quando você estava bem, você se fortificou, você procurou conhecê-lo, você criou intimidade, criou laços. Então, aproveite que você está bem e crie laços com o Espírito Santo, crie laços com Deus, crie laços com Jesus, procure conhecê-lo, procure ter intimidade com ele, para que assim, quando aperto vir, porque ele vai vir, porque nós somos seres humanos, estamos na Terra, você não se desespere, você não fica resmungando, sabe? Aí não fica, ai, ó céus, ó terra, ó mar, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Ai, por que tudo dá errado? Aí, em vez de fazer isso, você já ir e já buscar Deus. E se o vento soprar no meio, e o vento sopra, você reconhecer que esse vento que soprou é o Espírito Santo, porque ele está com você, né? Não espere as coisas apertarem para você criar intimidade com ele. Não espere o desespero vir para você criar intimidade, porque a gente sabe que quando o desespero vir, primeiro a gente resmunga, primeiro a gente bate o pé e depois a gente corre para Deus. Então, não queira bater o pé e resmungar. Corra para Deus primeiro. Esteja sensível a ouvir a voz dele. E você só vai ficar sensível para ouvir a voz dele se você tem uma intimidade anterior com ele. Então, busque essa intimidade com ele, né? E aí, como que você pode buscar essa intimidade? Primeiramente, ore. Tenha momentos de oração. Seja oração, né? Ser oração é estar em todo momento em oração, né? Segundo, leia a Bíblia. A Bíblia está aqui, bonitinha, linda, maravilhosa. Tem várias formas, né? Tem várias traduções, tem vários tipos e tem várias capas, né? Pega uma Bíblia que você acha bonitinha, que você acha legal e começa a ler. Ai, Maria, mas eu não entendo a Bíblia. Eu falei assim, é por isso que você está no meio de uma comunidade. Para quê? Para que, se você não entender, outro entende e te ajuda. Então, peça ajuda. Para você entender o que tá lá. Porque, às vezes, realmente, a Bíblia tem umas palavras muito difíceis. Peça ajuda para o Espírito Santo.
Como que você amadurece espiritualmente? Criando laços. Né? Crie laços com Jesus, crie laços com a sua comunidade. Esteja disposto a tirar tempo com Deus, mas esteja disposto a ouvir a voz dele, né? E aí, é o que eu falo pro pessoal do grupo, né? Se o seu estudo da Bíblia demora 3 horas, esteja disposto a demorar um dia inteiro. Porque quanto mais você lê, quanto mais você busca, mais é revelado. Né? Não dê tempo para Deus. Não comece a orar falando assim, eu tenho 2 minutos para orar aqui. Então, vou orar aqui rapidinho. Não, tire mesmo um momento de louvor, um momento de adoração. Porque só assim, laços são criados, intimidades são criadas, e a mesa, o sentar e o parar é criado. Porque se esses discípulos eles não tivessem intimidade anterior, Jesus ia sentar lá, ia partir do pão e eles iam continuar cegos. Não esteja cego para o Espírito Santo, não esteja cego para as coisas que ele está fazendo no seu meio, que ele está movendo. Né? Então, por mais que esteja difícil, por mais que está penoso, com a sua cabeça cheia de coisa, pare e sente na mesa. Tenha tempo com ele, para que ele seja revelado para você. Não perca mais tempo longe dele, porque ele já mostrou que ele está disposto a viver uma vida contigo, a ser um com ele. Então, não deixe essa oportunidade passar por priorizar outras coisas. Amém? Amém. É isso que o Senhor me ministrou e falou para passar para vocês. Então, que vocês sejam abençoados, que vocês recebam mesmo o entendimento dessa palavra, mas que vocês busquem ter intimidade com ele. Busque tempo com ele. Né? Gaste tempo com ele. Se fortifique espiritualmente. E não gaste tempo priorizando outras coisas. E que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que vocês possam realmente senti-los a cada dia, que vocês possam realmente criar intimidade com ele a cada dia, para que assim se tornem sensíveis à voz, o toque, ao vento, que ele possa revelar coisas para vocês, que ele possa se revelar para vocês. Mas não esqueçam de ter intimidade com ele, de querer que ele participe da sua vida, de querer que ele seja mais um junto com você, de caminhar junto com você. Que vocês sejam abençoados em nome do Pai, que vocês sejam ministrados em nome dele e que possam vê-lo em cada detalhe, em cada parte do seu dia, nos dias de aperto, mas também nos dias que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Em nome de Jesus. Amém.